Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo TRT de Santa Catarina. Justiça mais rápida, incentivo à conciliação e melhoria no andamento dos processos. Essas foram algumas das propostas do novo Código de Processo Civil, em vigor desde março de 2016. E para fazer um balanço do primeiro ano de vigência do CPC e saber o que deu certo e o que não deu, eu converso hoje com o processualista Fred Didier Júnior, advogado e professor da Universidade Federal da Bahia. Didier integrou a comissão de juristas formada para reformar o Código de Processo Civil. Didier, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado a você, programa. Letícia. Prazer revê-la. Igualmente, porque exatamente há um ano atrás o senhor participou de uma entrevista aqui justamente para falar da entrada em vigor do novo Código. E hoje a gente conversa então para fazer um balanço desse primeiro ano já de vigência do Código de Processo Civil. E eu queria começar então sabendo do senhor que na época dos debates no Congresso, teve muita discussão sobre a conveniência e a necessidade de uma reforma processual, já que o Código anterior, o de 73, havia passado por diversas modernizações e atualizações. Agora, passado esse tempo, você acredita que ainda paira alguma dúvida sobre a conveniência do novo CPC ou isso já foi superado? Isso me parece absolutamente superado. As pessoas nem se lembram do CPC de 73. Mesmo processualistas que já estavam muito assenhorados com o código passado e até, talvez por um ato falho, até já esqueçam dos artigos do outro código, antes que ficava tudo na cabeça, agora não está mais. Acho que já é uma questão bem superada. Até porque o CPC tem uma importância muito grande na vida das pessoas, regula basicamente boa parte dos conflitos. Né? Quase todos, né? Só ficam de fora os conflitos de ordem penal. Tirando os conflitos de ordem penal, todos os demais são regulados pelo processo civil, né? Então, é uma importância realmente impressionante. Talvez seja a lei que mais impacte a vida das pessoas, mesmo que as pessoas não saibam. Com certeza. Bom, e o tempo aí da vacatio legis também foi bastante criticado diante do desafio que se apresentava, né? Que afinal de contas foram muitas as mudanças aí propostas pelo novo Código de Processo Civil. Na sua opinião, o prazo de 1 ano, ele foi suficiente? Eu acho que sim. Até porque o código, diferentemente dos outros códigos nos outros momentos históricos do Brasil, foi um código que foi sendo construído num ambiente, num mundo de hiperinformação, né? Num mundo com Facebook, com WhatsApp, com e-mail, enfim, com internet universal. Então, o código foi sendo monitorado passo a passo. Diferente de um código da década de 40, que as pessoas iam descobrir com a publicação. Então, 1 ano me parece que foi bem razoável, até porque as pessoas já vinham bem, assim, estudando bastante o código. Tanto que na época da tramitação se chegou a sugerir a possibilidade de ser 6 meses. 6 meses, mas aí ficou 1 ano e eu acho que foi bom. Até que foi um código justamente processado, né, e pensado num período democrático, né? Teve muita participação nesse código. Muita participação. Isso muda bastante. Então, como eu lhe disse, o código já está bem entranhado. Bem entranhado. 1 ano depois, eu estou mais otimista do que estava 1 ano atrás. Então a comunidade jurídica, dá para dizer que ela já aprendeu então a conviver com a nova sistemática. Não aprendeu tudo, não tirou toda a potencialidade do código, vai demorar para tirar. Mas que já realizou que estamos diante de um novo código, que as coisas são diferentes, já. Muito bem, eu só queria abrir um parênteses, que a gente comentou sobre a questão da vacatio. Nesse período, então, que teve da vacatio legis, a nova legislação acabou sofrendo uma alteração. E eu queria saber, assim, como que você encarou essa alteração da lei antes mesmo dela entrar em vigor? Veja, eu vou responder a sua pergunta em 2 partes. Primeiro, eu não vejo problema nenhum a lei ser reformada no período da vacatio. É do jogo, a vacatio serve também para isso. A vacatio serve para que as pessoas comecem a se assenhorar da lei e para que, exatamente a partir da proximidade que as pessoas têm com a lei, se possam perceber alguns equívocos. Então, dê tempo de corrigir. Então, eu acho que é do jogo. Foi a lei 13.256, eu acho que é do jogo. Então, queria só registrar que me parece legítimo isso. Alguns críticos, o código nem entrou em vigor, já foi reformado. A vacatio serve também para isso. Agora, você me perguntar, você gostou das mudanças? Não. Não gostei, mas entendo. Existem aqueles que não gostaram e não entendem, não aceitam. Eu não gostei, não queria que fosse assim, queria que tivesse ficado como o código havia sido publicado. Mas eu entendo, foram mudanças desejadas pelos tribunais superiores para
dificultar o acesso aos tribunais superiores. Exatamente no que sentido? Só para dar um exemplo. Um exemplo é o seguinte, pela versão primeira do Código, a versão original, se eu entrasse com um recurso extraordinário ou um recurso especial, que são recursos para os tribunais superiores, no tribunal local, o tribunal local apenas receberia o recurso e remeteria. Não faria juízo de admissibilidade sobre esse recurso. Quem faria o juízo de admissibilidade seriam os tribunais superiores. A ideia era acelerar o tempo dos processos. A lei tirou isso. Quer dizer, a lei disse, não, continua o juízo de admissibilidade nos tribunais locais e tornou o juízo de admissibilidade nos tribunais locais ainda mais duro. Está muito mais difícil de subir o recurso. Então, eles voltaram ao que era em 73, piorando, ou melhor, dificultando ainda mais a admissibilidade dos extraordinários. E teve pouca discussão, né? Não, nenhuma, praticamente nenhuma. Eu acompanhei essa tramitação desse projeto na Câmara. A versão final foi a versão que a Câmara aprovou desse projeto. Entrou na Câmara, a Câmara aprovou em 1 mês, 2 meses, foi para o Senado, aí teve final de 2015, foi para o Senado, e o Senado, mesmo com essa confusão toda que o Brasil passou, então o senador Renan Calheiros conseguiu pautar e votar tal como veio na Câmara, sem mudança. Não teve discussão nenhuma. Foi uma lei meio que de cima para baixo. Em relação ao novo processo civil, nem se compara, né? Não tem. Não há termos de comparação. Foi, inclusive, entre os processualistas, essa lei foi chamada de Lei Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca. A gente vai saber se vai ter o retorno de Jedi, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bom, eu comecei o programa falando justamente sobre alguns dos principais motes do novo CPC, que é a celeridade, o incentivo à conciliação e a melhora na qualidade dos processos. Quais as alterações, então, que se revelaram eficazes, né, para aumentar a rapidez aí processual e também melhorar a prestação processual? Vamos lá. A maior rapidez, ela vai demorar um pouco para começar, porque ela depende muito do sistema de precedentes. Então, com o sistema de precedentes implementado, funcionando, isso tornará os processos mais rápidos. O que eu posso dizer é o seguinte, os tribunais encamparam essa ideia, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma das grandes novidades do Código, que serve para poder uniformizar o entendimento do tribunal sobre questões repetitivas, ele está em todos os tribunais. Todos os tribunais hoje têm IRDRs pendentes. O Tribunal de Minas, o TJ de Minas, julgou há 2 semanas o primeiro IRDR, envolvendo o caso da Samarco. O TJ de Santa Catarina já julgou, acho que foi o primeiro IRDR julgado no Brasil, salvo engano, foi aqui de Santa Catarina, foi envolvendo o fornecimento de remédios. Por isso, na Bahia, por exemplo, há vários IRDRs sendo processados, todos envolvendo questões de Estado, e o próprio Estado, ele que propôs, e ele já disse, se definida a questão, a gente não vai mais discutir isso. A gente quer que defina para a gente poder racionalizar a nossa atuação, a gente não vai mais discutir. Então, é aí que vai acelerar. Um instrumento importante para a celeridade. Então, os passos foram dados para acelerar. Uma outra coisa que é interessante, você veja como são as coisas, eu nunca fui um entusiasta do artigo 942 do Código. O 942 é um artigo que estabelece uma técnica de julgamento que veio para substituir os embargos infringentes, que davam muito problema, porque era um recurso, discutia o cabimento dele. E, para tirar o recurso, se colocou essa técnica no 942. Eu nunca gostei muito dela. Para mim, tinha tirado os embargos infringentes e não colocar nada no lugar. Mas ela entrou. E não é que ela está funcionando. Explica para a gente o que é exatamente essa técnica. Essa técnica diz o seguinte, como é que eram os embargos infringentes antes? Uma apelação era julgada, se tivesse um voto divergente, cabia um recurso, que eram os embargos infringentes, para que o voto divergente pudesse prevalecer. Uma nova chance, uma segunda chance, tendo em vista a divergência. Só que você tinha que recorrer, a outra parte ia ter que ser ouvida, todo aquele lenga-lenga. Aí tiraram esse recurso e disseram o seguinte, se tiver divergência, o julgamento não termina. Teve a divergência, teve um voto divergente, então o julgamento não termina. Prossegue, mais 2 votam. Tudo na mesma hora. Então, em vez de só 3 votarem, que o padrão é 3 votarem, teve divergência, colha logo o voto dos outros 2. Sem precisar de um recurso. Então, isso acelera muito o processo, porque você evita o recurso. Né? E está funcionando. Está funcionando. Os tribunais estavam receosos, se adaptaram, e o que é que eu tenho visto?
tenho visto que, muitas vezes, um desembargador do TRF da quinta região chegou a me dizer que, em metade das vezes, portanto 50%, o voto divergente acaba prevalecendo. Ou seja, foi útil, quer dizer, foi útil você ampliar o debate para mais 2, para que aquele voto divergente que se mostrou o correto. Então, você vê que é uma surpresa, isso acelera o processo e melhora o processo. A decisão tende a ser mais justa. Com certeza, acho que a única dúvida na época era justamente que em alguns tribunais haviam apenas 3 desembargadores e não 5, mas pelo jeito os tribunais já se reorganizaram. Você fez bem seu dever de casa. O que é que o pessoal fez? Ou transformou as câmaras em câmaras com 5, 3 julgando, porque a mesma Câmara já continua julgando, ou eles criaram um órgão cuja competência é só essa. Então, esse órgão vive só disso, só de turmas ampliadas. Não está dando problema. Enfim, não está dando problema. Fred, no bloco anterior, falou um pouquinho dos novos dispositivos que realmente se mostraram eficazes, né, na celeridade processual. Então, aí agora eu pergunto quais as grandes promessas, então, da nova lei merecem ser modificadas aí, ou mesmo abandonadas? Isso é uma bela pergunta, né? O que é que eu acho que não vai dar certo? Eu não tenho ainda eu não tenho um dispositivo, algo que eu diga isso não vai dar certo, merece ser abandonado. A coisa de que eu menos gosto no código é o regramento do agravo de instrumento, que é o recurso contra as interlocutórias. Eu não gostei. Mas eu não, por mim, se eu tivesse que escolher, eu voltaria ao que era o Código de 73. Mas, nesse ponto. Mas eu não tenho como dizer para você que isso está dando errado. Não há elementos ainda aqui. Então, por hora, eu acho que a gente tem que testar. Eu acho que a gente tem que ficar um tempo aí testando para ver se funciona. Acho que não tem que abandonar nada. Bom, então, muito bem. O novo CPC ele surgiu também com a intenção aí de simplificar os processos, além da celeridade que a gente já comentou. No entanto, segundo alguns especialistas, a falta de infraestrutura adequada do Poder Judiciário vem dificultando a completa implementação do novo Código de Processo Civil. Você concorda? Concordo. Isso é evidente. A reforma do Código, ela pressupõe, para funcionar, de 3 coisas. Era uma reforma legislativa que foi feita, é uma reforma cultural que está sendo construída, e essa entrevista é um passo que a gente dá para tentar mudar a cultura, e a reforma estrutural. Sem a reforma estrutural, não adianta a reforma cultural. Isso é um problema. Há tribunais que estão muito bem aparelhados, há outros tribunais que não estão. Então, por exemplo, a promessa da mediação e da conciliação, que tudo indica, e realmente funciona, quando bem feito funciona, só vai funcionar se tiver estrutura, se tiver centros de solução de conflitos, com pessoas treinadas para isso, mediadores treinados, conciliadores treinados, advogados treinados, né? O advogado tem que ser treinado na faculdade para ser um advogado de conciliação, ser um advogado da autocomposição, o advogado do consenso, não necessariamente o advogado do conflito. Você ser educado, isso é para o brasileiro como um todo, e para as pessoas do mundo do direito em especial, é você ser educado para a cultura da paz. Do diálogo, né? Da conversa. Diálogo, da conversa. E menos para a cultura do enfrentamento. Essa mudança é uma mudança cultural muito forte, que é importante. Agora, se você tem essa mudança e não tem uma estrutura para poder funcionar, então eu concordo com essa crítica. Então, os tribunais aí têm que se aparelhar mais. A questão é que o momento agora é de dificuldade, né? Muito por conta da crise econômica, corte orçamentário. Agora, há instrumentos para você não ter que investir tanto. São as parcerias, né? O Código permite que você faça convênios com câmaras, por exemplo, de conciliação privadas. Então, o tribunal não precisa montar aquela estrutura que é cara e contrata o serviço, paga só pelo serviço. Isso é muito mais barato. E se o tribunal levar em consideração que isso vai diminuir os processos, vai baratear. Quer dizer, no final das contas, ele está pagando para gastar menos depois. Só queria voltar a 2 questões que tu tocou nessa questão tanto da conciliação quanto da mediação, né? O advogado e professor Carlos Alberto Carmona também tem essa mesma ideia, né? Que apoia esse privilégio que o Código deu tanto para a conciliação quanto para a mediação, só que realmente, sem uma estrutura de conciliadores, essa medida não tem como funcionar.
E aliado a isso é a cultura que a gente tem ainda do litígio, né? Acho que o advogado talvez seria a porta de entrada, né? Porque o cliente, ele entra em contato com o advogado quando ele tem um problema e, de repente, se o advogado já viesse da universidade com essa formação do consenso e do diálogo, poderia orientar ou mesmo atuar como mediador, como conciliador, não sei mas se... Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Há um problema no Brasil de difícil, assim, é uma questão meio maldita, o que eu vou dizer, que é um pouco maldita, as pessoas não gostam de falar. Na época da tramitação do código, chegaram algumas informações para a gente, eu não tenho dados que comprovam isso, mas o que se falava na época é que 90% dos advogados brasileiros, o que corresponde a 900 mil pessoas, se você imaginar que são 3 pessoas em cada família, são 3 milhões de pessoas afetadas com isso, 90% dos advogados brasileiros sobrevivem de honorários de sucumbência. O que significa dizer que são pessoas que têm de litigar, têm de chegar até o final para ganhar na sucumbência e pegar o valor que mantém. Uhum. Isso é uma situação que estimula a litigiosidade. Esse é um tema maldito, as pessoas não falam, preferem não opinar, mas a questão dos honorários, ela tem de ser pensada. Ela é um componente que estimula o litígio no Brasil. O novo Código Processual, ele trabalhou essa questão, os honorários, né? Muito. E tornou o processo muito mais caro. E ter tornado o processo mais caro, sob esse ponto de vista, é uma forma de estimular que não se entre com o processo. E veja, as pessoas estão tomando pé disso. Antigamente, você litigava e seu risco era muito baixo. Agora, o seu risco... vou pedir 100 milhões, se eu ganhar 3 milhões, eu estou satisfeito. Se pedir 100 milhões e ganhar 3 milhões, você vai perder 97 milhões. Perder 97 milhões. Ou seja, você vai pagar 10% sobre isso para o advogado da outra parte. 9,7 milhões você vai pagar de honorários e vai ganhar 3. Ou seja, que essas demandas acabou sendo uma demanda que piorou a sua situação, mesmo tendo ganhado. Esse tipo de raciocínio que é novo, eu acho que em médio prazo ele vai ajudar na contenção dos litígios. Com certeza. Acho que uma das questões levantadas também na própria Justiça do Trabalho, que muitas vezes compensa para o empregador entrar com ação, muitas vezes, do que pagar a dívida, né? Por Exatamente. Conta dos valores baixos. As causas trabalhistas são causas com risco zero. Não sei se isso vai durar muito tempo. Se você faz uma estrutura de judiciário cujo risco de demanda é zero, você estimula o judiciário, se estimula para o judiciário. O judiciário está chamando as pessoas para demandar, porque sabe que mesmo perdendo não acontece nada. Outro ponto polêmico foi o artigo que trata do dever de fundamentar as decisões judiciais. Entre as críticas desse artigo estava a ideia de que o novo regulamento iria atrasar as decisões. Na prática, essa novidade retardou a prestação jurisdicional? Veja, não há dados ainda para poder examinar. Pela minha experiência de advogado, não. Até porque eu acho que essa novidade ainda não pegou. Exatamente, eu ia perguntar, os juízes já se adaptaram? A impressão que eu tenho, não. Uhum. Sobretudo porque os tribunais superiores, que servem como exemplo, ainda não assimilaram isso. Assim, alguns têm tentado, você percebe uma tentativa de mudança, mas não foi uma coisa que ainda pegou. Eu acho que isso, para pegar, vai depender muito dos advogados começarem a pressionar no processo que isso funcione. Então não tenho como dizer se atrasou ou não, porque eu acho que nessa parte não mudou. Não teve uma mudança significativa. Justamente uma outra crítica que se fazia a esse artigo, que é o dever de fundamentar as decisões, é que iria acarretar aí muitos recursos, né, de sentenças aí por descumprimento das regras. Então também não vem acontecendo esses recursos, os advogados não estão utilizando esse expediente. Eu acho que nem os advogados ainda perceberam a potencialidade desse dispositivo, do meu modo de ver. Uhum. E falou-se muito também, quando da aprovação do novo Código de Processo Civil, sobre o sistema colaborativo que se pretendia criar no processo civil. Essa ideia deu certo? Eu acho que é uma coisa que é uma ideia que parece ter sido bem recebida. Eu já tenho visto algumas decisões dos tribunais superiores invocando o princípio da cooperação para reforçar o diálogo do próprio tribunal com a parte, isso é excelente.
É inegável, por exemplo, que hoje no Brasil se fala muito sobre negócios processuais, muito, muito. É impressionante como foi um assunto que se difundiu no Brasil. Muitos livros publicados, teses sendo escritas, dissertações de mestrado sendo escritas. Eu mesmo, como advogado, já fiz negócios processuais atípicos. Só para explicar um pouquinho o que O exatamente negócio processual imagine, eu e você fazemos um negócio e esse nosso negócio vai moldar, vai estruturar um eventual processo que a gente estabeleça entre nós. Então a gente faz um contrato e diz assim, se um dia a gente brigar na justiça, esse processo nosso vai ter essa e aquela regra. E a gente pode, pela nossa vontade, construir a regra processual que a gente reputa mais adequada. Pô, isso é uma abertura para o sistema absurdamente significativa, isso é uma mudança de perspectiva que torna a parte o centro do processo e não mais o juiz. Isso está pegando. Posso contar rapidamente um caso? Eu semana retrasada, fui procurado por uma empresa para eu poder advogar e a procura, o serviço que ela queria que eu prestasse era o seguinte, ela é uma grande empresa, está reestruturando os contratos dela com os seus representantes e ela reestruturou colocando 10 cláusulas, convenções processuais. 10. E queria que eu examinasse as 10 para saber se estava ok. Pô, aquilo é uma prova de que essa sensação de cooperação, de que os negócios processuais são um grande exemplo, pegou. E isso, eu acho que pegou. A minha visão é muito positiva. Bom, então, dá para dizer, então, que o novo Código de Processo Civil venceu, então, a teoria da relação processual vigente no Código anterior de 73. Na verdade, a concepção de... Eu diria assim, a concepção de processo do Código de 73, uma concepção de um processo presidido por um juiz, que manda em tudo e que está sobre as partes, não precisa dialogar com as partes, isso está completamente superado. A relação, o processo passa a ser, esquematicamente, uma relação com vários sujeitos, em todas as direções, uma espécie de feixe de relações, e todos devendo se relacionar com respeito à lealdade e à cooperação. Esse instituto havia também algumas críticas aí, né, do negócio jurídico processual, como é que ia funcionar na prática ou não. Pelo jeito, então, deu certo. O medo do desconhecido. Eu chamo isso de neofobia. Neofobia. Aparece um novo, você fica com medo. As pessoas... Impressionante. Letícia, há 4 anos, eu coordeno um evento do Brasil chamado Fórum Permanente de Processualistas Civis. E o primeiro foi em Salvador, em 2013. Havia um grupo de discussão sobre negócios. As pessoas, eram 15 pessoas, quase todas elas não sabiam o que estavam falando, mas queriam aprender. Pois bem, 4 anos depois, nem precisa mais do grupo de negócios, nem tem mais no fórum desse ano, nem tem mais, porque já está de tal modo disseminado, tem pelo menos no Brasil 10 teses sobre o assunto. Em 4 anos, 10 teses de doutorado publicadas sobre o assunto. É brincadeira? Não, muita coisa. Bom, você então, considerado aí, se diz, um dos pais do Código de Processo Civil. Se o Código tiver vários pais, se é possível atribuir uma paternidade coletiva, eu acho que eu mereço estar dentro dessa paternidade coletiva. Isso eu acho que eu mereço. Se tiver, porque eu realmente me dediquei bastante. Então, a pergunta nesse sentido, como pai, então, né? Como que você imagina, ou mesmo deseja, assim, o futuro do novo Código de Processo Civil? Se eu puder presenciar, viver um processo que seja um ambiente de uma disputa leal, ética, que é uma coisa que me preocupa muito, e que o poder do juiz possa ser exercido com controle, portanto, um processo rápido, um processo que dure o tempo necessário, e apenas ele, em que as pessoas possam expor as suas razões eticamente, num combate respeitando a boa-fé, e o poder do juiz possa ser controlado para evitar arbitrariedade, é isso que eu quero. Meu esforço todo
foi para que essas três coisas acontecessem. É isso que eu quero que o processo... E eu acho que nós temos instrumentos normativos que permitem alcançar esse resultado. Acho que várias pessoas aí compartilham dessa opinião, que vem realmente no processo, do novo processo civil, aí uma esperança aí para melhorar a questão tanto da mediação quanto a simplificação do processo e mesmo a cooperação e colaboração entre as partes. Fred, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela vinda no Justiça do Trabalho na TV. Hoje conversamos sobre o primeiro ano de vigência do novo CPC com o professor e advogado Fred Didier Júnior. Nos vemos no próximo programa. Até lá!